4 aqui do nosso treinamento, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo agora, falando sobre erros, incertezas, o que reproduz nas medições desses equipamentos durante as suas próprias calibrações. E lógico, mediante esses erros e incertezas, será que ele está ok? Será que ele está dentro do meu critério de aceitação? Dentro dos meus limites máximos e mínimos admissíveis? Esse é um ponto importante que a gente vai conversar também. E aí eu queria começar com uma situação que, assim, quando eu comecei com metrologia, há muitos anos atrás, era uma coisa assim que me deixava achando que eu estava fazendo um trabalho errado, que tem a ver muito com desvio de linearidade. Então muitas pessoas já nos meus treinamentos já me perguntaram isso, dizendo: Daniel, como é que funciona? Eu percebo que nos certificados de calibração, muitas vezes que eu recebo, durante toda a faixa ali, então quando eu falo faixa, vamos dar um exemplo aí de um multímetro, por exemplo, né? Então um multímetro que trabalha numa escala lá de tensão contínua de 0 a 400 volts, por exemplo. Eu percebo que às vezes eu mando calibrar, e aí eu calibro lá nos pontos de 50, 100, 200, 300, 400, e aí quando começa a calibração eu percebo que os erros, agora chamado de tendência, né, eles começam ao negativo, e de repente ele passa a ser positivo. E aí eu percebo que tô achando que meu equipamento está instável, né, e tal. E aí a realidade é a seguinte, pessoal. Esse é o melhor tipo de medição que a gente tem dentro do equipamento. Significa que ele está com a linearidade extremamente ajustada. Por quê? Porque os fabricantes, eles constroem os equipamentos pensando como se fosse dar um resultado como se fosse um S, assim, né? Podem ver aqui na imagem que eu coloquei, onde você faz análise do display das medições, pensando que ele é 25% da faixa, 50% da faixa, 75% da faixa. A ideia é que ele realmente, ou seja, começando positivamente ou negativamente, ao passo que você vai passando do meio dessa faixa em diante, ele torne a mudar esse resultado para o outro fator, seja ele positivo ou negativo. Então a melhor condição de um equipamento em termos de linearidade é quando você tem esse comportamento dentro do equipamento. Vejam, muitas vezes a gente acha que o equipamento está começando de um jeito, está acabando de outro, eu vou precisar mandar ajustar. Não. Não é isso que a gente precisa ficar preocupado. Não é com isso. Os fabricantes geralmente acabam fabricando o equipamento com essa intenção. E aí, quando a gente fala de erros e incertezas, talvez você já tenha visto o nosso treinamento lá de metrologia, que tem gravado para que vocês possam aproveitar esse conteúdo. Mas para aqueles que não viram ainda, a gente vai falar muito sobre erros e incertezas. Mas lá no treinamento de metrologia eu falei e vou repetir novamente. Desde que a norma VIN trocou a nova versão do vocabulário internacional de metrologia, ela trouxe um novo conceito sobre erro. Havia-se uma conotação de que o erro era um problema do equipamento. Quando a gente ouve que o equipamento está errado, está com uma medição errada, dá uma impressão que realmente o equipamento está ruim. E aí foi se posicionar em relação à terminologia, e o vocabulário internacional de metrologia mudou. Ele passou a trazer um novo conceito, que é o conceito de tendência. Então, a gente vai falar muito sobre erro, porque eu sei que tem muitas pessoas ainda que não estão aderentes a essa nova terminologia, mas sempre que eu citar, eu vou também fazer essa analogia à tendência para que vocês possam ir lembrando e se acostumando e colocando isso em prática também na rotina do dia a dia. Afinal, quando a gente ouve falar que o equipamento está com uma tendência negativa, uma tendência positiva, a gente percebe que realmente a conotação da palavra traz uma influência na nossa cabeça bem diferente do que pensar em erro, né? E a importância de não confundir erro com incerteza também é muito grande. Então, por isso eu trouxe esse slide. O que é erro versus incerteza? Erro, basicamente, é a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro convencional do mensurando. Então, o que significa isso?
Em outras palavras, significa que o erro, que agora é chamado de tendência, é o resultado da diferença do equipamento que eu estou medindo para o padrão que está sendo usado nessa medição. Para aquele equipamento que está sendo usado como uma referência, seja ele um laboratório rastreável ou um laboratório com acreditação ISO 17025. Né? E às vezes, dentro da própria indústria, quando a gente tem o próprio laboratório de metrologia trabalhando a nosso favor. Isso funciona da mesma forma. Já a incerteza, ela está sempre associada ao erro, né? Associada à tendência, e é a quantificação da dúvida sobre o resultado que eu tenho. Tanto que ela chama-se incerteza. E de onde nasce essa incerteza? De pequenas variáveis que são identificadas durante esse processo de medição que podem trazer uma influência na medição. Ou seja, será que se eu aumentar ou diminuir a temperatura dentro de uma sala, mantendo os mesmos equipamentos, mesmo padrão de referência, mesmo mensurando, pode trazer uma medição diferente? Se sim, então existe uma incerteza relacionada à temperatura, ou quem sabe até a umidade, ou a pressão atmosférica, de repente, dependendo do equipamento. Então, em balança, isso é muito comum, né? Quando a gente vai estar num litoral, lá numa Baixada Santista, onde você está a nível do mar, as medições das balanças dão resultados diferentes de quando você está em outra altitude. Por isso, existe uma recomendação, na verdade uma obrigatoriedade, de quando você calibrar uma balança, você não movimentar ela de local. Então, calibrou nessa mesa, é aqui que ela vai trabalhar. Então, ela tem que ser calibrada aqui. Eu não posso calibrá-la aqui e levar em outro lugar para trabalhar. Eu acabo tendo problemas com essa calibração. Posso perder um ajuste. Então, existe essa obrigatoriedade de você calibrar no local de trabalho, sendo que essa é uma especificidade da balança. Não acontece em outros equipamentos. Sempre que possível, nós devemos corrigir os erros conhecidos. Eu não consigo corrigir uma incerteza, mas os erros eu consigo, que é a nossa tendência. Exemplo, aplicando as correções apresentadas nos próprios certificados de calibração. Então eu vou pegar aquele dado e vou usar ele a meu favor. Em breve nós vamos dar maiores detalhes a respeito disso. Bom, e qualquer erro que eu não corrigir, que eu não tomar essa ação, eu não fizer nada com ele, não fizer nenhuma tratativa, ele vira uma fonte de incerteza. Afinal, a gente comentou que incerteza eu não consigo corrigir. Já que eu não corrigi a minha tendência, ela passou a virar uma incerteza. E isso é muito ruim, porque se eu torno ela uma incerteza, ela é um valor adicional que vai na minha medição, que pode fazer com que ele faça o quê? Reprove a calibração. Então lembre-se, toda calibração eu preciso colocá-la contra os limites máximos e admissíveis que eu criar aqui na minha organização. Se eu tenho a minha tendência aqui no meio e uma pequena incerteza, é uma coisa. Agora, se eu faço com que tudo isso seja incerteza, muitas vezes eu extrapolo esses limites e acaba que eu tenho que reprovar a minha calibração e segregar meu equipamento, deixar de usar aquele equipamento, ter que fazer um novo investimento, e isso acaba fazendo com que você tenha maior despesa financeira e muitas vezes perder tempo, deixar de ter um equipamento para fazer análise de um processo importante da sua organização, e a gente não quer isso, ok? Bom, alguns benefícios sobre a incerteza de medição são claros durante a nossa atividade. Então veja bem, ele mede a qualidade de um resultado, ok? Eu costumo dizer nos meus treinamentos o seguinte: quando eu falo de comparação interlaboratorial, os laboratórios que calibram esses equipamentos, se eu perguntar qual que é o laboratório que tem maior qualidade em relação ao outro, e eu posso confirmar para vocês, claro que comparando sobre as mesmas grandezas, né? Aquele laboratório que tem a menor incerteza é o que tem mais qualidade, porque ele tem menos dúvida na medição que ele fez.
Como é que ele faz para ter menos dúvida? Tendo equipamentos de maior tecnologia, tendo processos de medição onde a incerteza pode ser minimizada, eliminando algumas variáveis que podem trazer essas incertezas, mantendo ele numa temperatura e umidade controlada. E aí eu vou tendo cuidados que fazem com que o meu laboratório tenha uma maior qualidade em relação àquele meu certo concorrente. Isso vocês podem comprovar e aconselho vocês a fazer na rotina do dia a dia, na busca pelo laboratório adequado, entrando no site do Inmetro. Quando você entra no site do Inmetro, vocês vão conseguir buscar a Rede Brasileira de Calibração e a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios. Então, para os casos que você precisa fazer ensaio numa amostra, você vai para um lado. Para os casos que você precisa fazer calibração em equipamentos, você busca outros laboratórios. E quando vocês entram nesse conteúdo, vocês ainda podem filtrar pelas grandezas que você quer trabalhar, pelas unidades de medida, faixas que seu equipamento possui. E aí, dessa forma, você vai ter lá todos os nomes de laboratório que atende aquele pré-requisito e o valor de incerteza de cada um, que vai demonstrar aquele que tem mais qualidade ou menos qualidade. Ok? Mas claro, você nem sempre precisa pegar aquele que tem mais qualidade. Um outro ponto que eu deixei no slide, que é muito importante a gente lembrar, é o custo-benefício. Né? Então essa relação do custo com a qualidade apropriada da sua rotina é algo relevante para a tomada de decisão na hora da compra do serviço. Então nem sempre eu preciso da melhor condição, eu posso contratar uma condição que se adeque à minha produtividade, aos meus erros, incertezas, limites máximos admissíveis que eu determinei para aquele processo. Ok? Enfim, e os laboratórios também, pelo seu lado, podem escolher métodos, otimizar, trazendo um equilíbrio entre o custo e a qualidade, para que também ele possa ofertar um serviço que traga um resultado de acordo com a sua expectativa. Tá legal? Bom, torna mais eficiente o uso de um resultado quando a apresentação correta desse resultado é trazida no certificado de calibração para a gente, com um número adequado de algarismos significativos. O que significa isso, Daniel? Significa que muitas vezes eu tenho um equipamento, se esse equipamento mede no display dele 3 casas depois da vírgula, para que um laboratório vai mandar para mim uma medição que traz 5, 6, 7 casas depois da vírgula? O que eu vou fazer com o resultado que o meu equipamento nem mede? Então, os laboratórios que são acreditados, eles já têm essa obrigatoriedade de seguir a orientação da 17025 e também da ISOGAN para representar e apresentar os valores de incerteza de medição de acordo com os algarismos significativos do equipamento ou mínimo estabelecido em norma. Já alguns laboratórios rastreáveis é um cuidado que a gente tem que ter. Muitas vezes eles não têm exatamente essa orientação e acaba trazendo resultados que a gente fica meio perdido ali na hora que a gente pega o certificado de calibração. Então, na verdade, a gente fica perdido, mas a culpa não é nossa. A culpa é realmente do serviço que foi prestado. Então, esse treinamento de validação, de interpretação do certificado de calibração, ele vai trazer esse conteúdo para realmente você até entender se o laboratório que você está usando na prestação desse serviço, que você está subcontratando, ele está adequado ao uso de acordo com a sua expectativa ou não. Ok? E aí também permite de forma efetiva a comparação desses resultados. Não é verdade? Por quê? De diferentes laboratórios, na indústria, seja onde for, eu consigo fazer uma comparação interlaboratorial para que eu possa entender, né, como é que está o comportamento de cada laboratório através de auditorias, de verificações que eu vou poder fazer junto a essas organizações. E vou usar muitas vezes valores de referências, normas, especificações para confrontar, né, realmente esses resultados. E aí com isso eu vou conseguir compreender e identificar pontos fracos de critérios e métodos que esses laboratórios acabam adotando, possibilitando, quando viável, a melhoria dos mesmos, seja por eles mesmos ou seja até por indicações nossas, de que a gente começa a demonstrar
uma certa insatisfação e às vezes o laboratório não tinha nem prestado atenção de como ele pode melhorar essa entrega desse serviço. Tá legal? Bem, e aí a gente vai falar sobre critério de aceitação. Para quem já esteve presente no treinamento gravado, né, de metrologia, que a gente também tem aqui, vocês podem aproveitar esse conteúdo, já deve saber do que eu vou falar. Mas quem não teve a oportunidade de fazer o nosso treinamento de metrologia, percebam que eu trouxe para vocês algo que muitos procuram e não acham. E não acham por quê? Porque não existe. Atualmente não existe nenhum lugar que uma literatura, um livro, um manual, uma norma que possa me dizer qual que é o critério de aceitação, os limites máximos e mínimos que eu devo aceitar para o equipamento que eu vou usar. Tá? Então por quê? Porque não se sabe em qual processo esse equipamento vai ser utilizado. Então, obviamente, não há como criar uma literatura para isso. Tá? Existem algumas recomendações, existem classes de equipamentos para alguns equipamentos que vocês vão encontrar no mercado, classe de manômetro, classe de bloco padrão, por exemplo. E aí sim, de acordo com a classe, já existe uma especificação adotada. Agora, o que manda, de verdade, é onde eu vou usar esse equipamento. Ou seja, eu vou usar ele num lugar mais crítico, que eu preciso de uma incerteza, uma exatidão, uma tendência bem pequena de erros que ele possa representar, ou eu vou usar ele numa métrica de medição que é mais aberta, que eu não tenho um cuidado com com essa tolerância tão apertadinho. Né? Então vejam que o mesmo equipamento, utilizado de formas diferentes, como por exemplo o multímetro. Hoje o multímetro ele pode ser utilizado numa manutenção de uma empresa, validando tensão de uma tomada, e aí eu não preciso, quando for lá ver se a tomada está saindo 110, poxa, eu preciso saber se está 110,000, né? Não preciso, eu preciso saber se está vindo 110. Às vezes é o 111, 109 e está tudo certo. Agora, se eu vou usar esse equipamento para fazer uma medição laboratorial, que de repente eu tenha que registrar um valor de tensão por eu estar fabricando algum produto dessa linha, aí eu preciso respeitar a especificação desse produto que eu estou criando. Tá? Então, eu estou fazendo de repente aí um equipamento de alta tensão e eu vou vender ele ao mercado. Qual a especificação que você vai vender no mercado? Você vai vender dizendo que ele tem exatidão de 5%? Então eu preciso ter uma medição que seja menor do que essa. Um equipamento que faça essa medição tem uma exatidão menor do que essa. E aí menor quanto, pessoal? Basta ser menor? Aí vem outra questão muito interessante para a gente. Existe uma regra de ouro na metrologia, que é o que a gente fala que o equipamento que está sendo usado, ele como padrão de referência, ele precisa ser 10 vezes melhor do equipamento que está sendo usado na medição, como um mensurando. Né? Então, o que acontece? Se eu estou calibrando um equipamento que tem uma casa depois da vírgula, eu preciso usar um padrão de referência com pelo menos 2 casas depois da vírgula, porque ele vai ser 10 vezes melhor. Okay? Então, esse cuidado é muito importante. Daniel, mas eu sempre vou conseguir essa condição? Não, nem sempre vocês vão conseguir essa condição. Por isso, nas auditorias, eles permitem. Então, a regra de ouro, ou seja, a melhor condição, é que seja 10 vezes melhor. Se você não consegue, que seja 5 vezes melhor. Se é um equipamento de muita alta tecnologia, seja 3 vezes melhor. Né? E aí você consegue, de fato, ter um critério pré-estabelecido do que é que você vai usar em termos de padrão em relação ao mensurando que você vai calibrar. Tá? Então é importante, quando vocês forem olhar o certificado de calibração, é bem comum, por exemplo, eu ver, por falar em multímetro, né? Talvez aí um dos mais reconhecidos é o 34401 da HP, da Agilent agora, né? E aí eu vejo algumas empresas calibrando esse equipamento
com equipamento igual. Se eu estou calibrando com equipamento igual, ele não é nenhuma vez melhor. Ele é igual, tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ter no certificado de calibração. Eu tenho que gerar uma não conformidade. Eu tenho que entrar em contato com esse fornecedor e falar para ele. Falar, poxa, você não está atendendo às regras relacionadas à metrologia, à calibração. Você está comparando um equipamento com outro e eles são equivalentes. E isso não é o correto, porque senão eu vou acabar gerando uma tendência, uma incerteza muito grande para o meu mensurando. Vocês vão ver que o equipamento vai trazer erros, né? Vai trazer tendência, incerteza, que possivelmente vai acabar levando a uma reprovação de calibração, porque ele não vai atender os aspectos ligados à sua produção. Tá ok? Bem, na metrologia, a gente também tem materiais de referência, principalmente para laboratórios de ensaios. E aí eu trago alguns exemplos aqui para vocês, né? O material suficientemente homogêneo é estável em relação a propriedades específicas, como diz aqui na VIN 5.3. Preparado para se adequar a uma utilização pretendida numa medição, um exame, uma propriedade que você queira analisar que seja qualitativa, tá? Então é um material de referência. E esse material de referência pode ser uma água de pureza determinada, tá? Que vai ser usada lá no ensaio. Pode ser um soro humano sem valor atribuído à concentração, tá? Pode ser um tecido de um peixe que eu vou analisar no meu laboratório de ensaio. E pode ser também exemplos de material de referência que dão suporte a propriedades qualitativas do tipo carta de cores, um DNA 33 que a gente chama, né? Uma referência de urina, tá? Para que a gente possa fazer exames clínicos. Então existem materiais de referência que, confrontado com a amostra, consegue trazer as qualidades daquela amostra que está sendo ensaiada. Tá bom? Agora, por que eu trouxe material de referência? Porque a gente está falando de interpretação de certificado de calibração ou de ensaio. E aí eu tenho um outro cuidado que a gente deve falar para vocês. Existe o material de referência, que é o 513 da VIN, mas existe o material de referência certificado. Tá? Qual que é a diferença? Financeiramente falando, material de referência é baratinho, material de referência certificado é bem mais caro. Por quê? Porque ele vem com esse certificado. Tá? Ele vem com o certificado, o laudo de ensaios, falando sobre a tendência e a incerteza desse material de referência certificado. Já o outro não, ele simplesmente vem o material, sem nada declarado sobre essas fontes de incerteza, sobre essa tendência, um erro que ele possa ter. Então é muito importante, você que trabalha numa indústria que requer com que vocês tenham que contratar serviços acreditados, serviços de laboratórios que estão na rede brasileira de calibração ou de ensaio, que vocês possam confrontar e até avaliar nesse certificado se eles estão usando realmente um material de referência que tem essa rastreabilidade, que tem um certificado, que tem uma codificação, que você pode realmente pegar o histórico dele. Tá? Ou seja, material de referência acompanhado de uma documentação emitida por uma entidade reconhecida, a qual fornece... O que é reconhecida? É que tem o selinho, tá, pessoal? RBC, RBLE, tem que ter um selo de reconhecimento, que fornece um ou mais valores de propriedade específica com a incerteza associada, trazendo toda essa rastreabilidade associada ao processo que ele teve de medição. Tá? Bom, e aí, claro, né, a documentação mencionada é emitida sob a forma de um certificado, tá? E os procedimentos para a produção e a certificação desses materiais de referência, certificados são dados como, por exemplo, em guias como a ISO 34 e a ISO 35. São guias que orientam como ter um material certificado de referência. Tá bom? Bom, critério de aceitação. Trazendo aqui para vocês, o critério de aceitação
para dar um exemplo maior, né, sobre como eu vou usar isso na minha rotina do dia a dia. E para isso, eu trouxe um exemplo aqui. Eu gosto muito de falar em temperatura, né, eu vou citando, de repente, outras grandezas, outras unidades, inclusive para você que está vendo o treinamento e de repente tiver uma dúvida relacionada a um equipamento que você tem, pode ser da área de baixa frequência, alta frequência, ótica, dimensional, enfim, qualquer grandeza. Pode deixar registrado aqui no nosso portal de treinamentos, pode mandar uma mensagem aqui para a DocNix, pode trazer a sua dúvida aqui para a gente. Não só o treinamento está gravado, mas a gente também vai fazer um acompanhamento, vai jogar novas literaturas que possam apoiar as dúvidas que vocês venham a trazer aqui para a gente da rotina do dia a dia. Mas de forma geral, eu quero trazer que o contexto do critério de aceitação ele é igual para qualquer tipo de grandeza. Eu basicamente vou falar aqui sobre temperatura, que é algo que a gente sempre precisa fazer um acompanhamento. Seja qual for a grandeza, todo mundo tem que ter um termômetro, um termohigrômetro para ficar medindo temperatura e umidade. Então acaba que vocês vão entender bem o que eu estou dizendo. Nesse caso, eu trouxe um exemplo aqui onde eu preciso medir a temperatura de uma estufa, né, de um forninho lá, que eu vou colocar algumas amostras, vou colocar alguma coisa lá dentro que eu preciso medir. E nessa medição, eu preciso entender qual que é o equipamento que é adequado eu colocar lá dentro para fazer o acompanhamento dessas medições. Eu coloco um termômetro dentro da estufa que possa ser adequado, mas adequado como? Então eu vou de encontro ao teste que eu tenho que realizar. Essa é a minha orientação que eu devo seguir. A tolerância que eu devo encontrar para poder falar sobre esse critério vai ser basicamente em cima do processo que eu vou estar estabelecendo. E nesse caso, do exemplo que eu trouxe, o processo é um processo de medição de temperatura que é feito numa estufa entre os valores de 80 e 90 graus Celsius. Então imagina, eu vou estar sempre colocando amostras que vão estar condicionadas a essa temperatura de 80 a 90 graus Celsius. Quando eu falo de 80 a 90, percebam, eu tenho uma diferença de 10 graus Celsius. Concordam? Então, quando eu tenho essa diferença, ela já me dá uma orientação de que a tolerância do meu processo é esse. Tá? Agora, vamos lá. Já que a tolerância do meu processo é esse, qual que é o equipamento que eu tenho que usar? E aí eu trouxe para vocês aqui o seguinte. O erro máximo admissível deve ser no mínimo 1/5 do valor de tolerância do processo ou do produto. Mas levando em consideração aquilo que eu falei ainda há pouco. Eu posso, em alguns casos, onde eu tenho condições de equipamentos, não tenho um equipamento muito melhor, colocar uma condição de eu ter 3 vezes melhor e não só 5. Mas isso é adotado para critérios de aceitação de equipamentos de mais alta tecnologia. Okay? O ideal é que o erro máximo admissível seja 1/10 da tolerância. Isso é o que a gente chama de regra de ouro. Tá legal? De onde vem essa relação mágica? Esta é conhecida sobre a regra de ouro da metrologia, sempre pensando em estar 10 vezes melhor do que eu estou medindo. Tá? E aí eu faço o seguinte, igual esse exemplo que eu estou trazendo aqui. Bom, se eu vou medir de 80 a 90, a diferença são 10 graus Celsius, e eu quero ter um equipamento lá que seja 10 vezes melhor, concorda que se eu colocar um termômetro lá dentro da estufa que tenha uma exatidão de mais ou menos 1 grau Celsius, ela é 10 vezes melhor do que a medição que eu vou fazer? Então é isso que eu vou escolher. Porque em temperatura é fácil de eu ter um equipamento 10 vezes melhor. Às vezes a gente pega alguns equipamentos que é bem mais complexo, mas um termômetro que tem uma exatidão de 1 grau Celsius é muito simples de eu conseguir. Eu já posso selecionar ele para esse tipo de atividade. Tá? Bem, selecionando ele para esse tipo de atividade, eu sei agora que esse erro máximo admissível, essa tolerância, né, que a gente chamava antigamente, mas agora a gente traz outras terminologias, ela pode me dizer o seguinte, que eu vou fazer uma série de medições nessa faixa, então, por exemplo, de 80 a 90, que eu trouxe um desenho falando de 0 a 100,
onde eu tenho que estar sempre entre os limites máximos e mínimos. E estar sempre entre os limites máximos e mínimos significa que eu tenho que levar em consideração os erros e as incertezas. Tá? A tendência do meu equipamento, né, que é o erro, e a incerteza da medição, que são os erros associados ao próprio padrão de referência e outras variáveis que possa existir, como linearidade, estabilidade, resolução do equipamento, influência da temperatura, influência da umidade, repetitividade, reprodutibilidade. São variáveis que vão acrescentar informações da minha incerteza de medição. E lembrando, se eu somar o erro com a incerteza e sair uma pontinha do meu limite máximo admissível, significa que a calibração está reprovada, que aquela medição está reprovada. Tá ok? Bom, instrumentos reprovados na calibração. O que eu posso fazer com eles? Uma das situações é você de fato segregar. Bom, reprovei, eu não posso mais usar. E é importante, inclusive, que ele fique num local onde haja de forma clara essa identificação. Então, por exemplo, coloquei no armário equipamento fora do uso, equipamento com calibração reprovada. Eu posso deixar de uma forma fácil, inclusive se de preferência um adesivo, alguma informação colada no equipamento, porque se alguém tirar ele e passar para um outro lugar tal, eu ainda assim vou ter essa rastreabilidade da informação. Tá? Agora, como a aprovação está ligada ao processo que eu estou usando esse equipamento, lembre-se, eu de repente reprovei ele para um tipo de medição, mas ele ainda está bom para usar em outra. Isso pode acontecer. Lembra o exemplo que eu trouxe ainda há pouco, né? Um multímetro num laboratório, temperatura, umidade controlada, fazendo medições ali de mais alto nível, é uma coisa. Agora, se esse multímetro de repente estiver fora das tolerâncias lá, mas eu não quero jogar ele fora, eu posso avaliar. Será que ele está bom para a equipe de manutenção usar ele para fazer manutenções, reparos, verificar como é que está a corrente elétrica, uma tensão alternada, fazer verificações de rede, algo mais simples? Posso sim. E aí você pode aprovar essa calibração parcialmente, que a gente chama de aprovado com restrição. Nessa aprovação com restrição, onde você aprova parcialmente o equipamento, significa que você vai falar o seguinte: fala, olha, eu tenho um multímetro e, por exemplo, ele reprovou na medição de capacitância e de frequência, mas ele funciona muito bem, tensão contínua, tensão alternada, corrente contínua, corrente alternada, resistência. Poxa, então eu vou colocar ele que ele está aprovado com uma restrição. Qual que é a restrição? Não usem as escalas de capacitância e frequência. O restante do equipamento está perfeito. De repente nem de área precisa mudar. Né? Então são esses conceitos que eu quero trazer para vocês, que de repente o reprovado não necessariamente significa que eu tenho que jogar esse equipamento fora. Eu posso reaproveitá-lo em outras situações que minha empresa necessite. Tá bom? Bem, aí outra situação que eu gosto muito de falar é o seguinte: os auditores pedem para a gente tomar muito esse cuidado. Você lacrou o equipamento que você calibrou? Porque eu calibrei o equipamento. Agora, o que garante que alguém pode ir lá, abrir os parafusinhos dele, mexer em alguma coisa, jogar alguma coisa lá no equipamento, fechar, e agora eu estou achando que ele está válido por 1 ano e ele está com medições incorretas. Tá? Então, não só aquela checagem, né, que a gente falou ainda há pouco, que substituiu a verificação intermediária. Então, a checagem onde eu vou dar uma testadinha no equipamento antes de começar a usar, mas também tomar um cuidado de gerar um lacre, uma etiqueta que ao tirar ela vai ficar violada, uma tinta específica que eu possa colocar nesse parafuso, para que eu possa garantir que ao receber esse equipamento eu perceba se alguém abriu o equipamento ou não. Tá legal? E aí eu posso de fato saber se é uma intercorrência da própria tecnologia, da engenharia que foi feita aquele equipamento, um desgaste.
natural dele e não uma situação adversa como essa.